Olá, me chamo Cíntia e hoje eu vim apresentar para vocês os painéis da coleção Baltimore, da Thaís Fávero. É um lançamento com duas tonalidades, esses são os tons terrosos e tem também os tons mais vivos. São painéis compostos de 7 peças, sendo 4 necessaires, um porta-celular e 2 porta-moedas. Os painéis são trazidos pela Europa, para a Europa, pela malheria Sandra Jimenez. Em Portugal, vocês podem encontrar na loja Fora da Caixa, através do Dimitri Lopes. Eu vou deixar os contatos aqui para vocês. E eu preparei uma série de 6 vídeos para poder auxiliar vocês a fazerem essas peças. Espero que vocês gostem e a gente se vê. Nesse vídeo, nós vamos fazer os dois porta-moedas. Primeiramente esse, e o material necessário é o porta-moedas, que já tá recortado. Eu já coloquei a manta dos dois lados, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Aqui eu tenho forro. O forro eu aproveito o meu molde, eu coloco em cima, eu vou cortar com a mesma medida 2 vezes. Depois eu preciso de um zíper, o zíper tá um pouquinho maior do que a parte de cima da necessaire, um cursor e 2 pedacinhos de tecido, medindo mais ou menos 4 por 2, desculpa, 4 por 3, porque eu vou fazer, como o meu zíper é número 5, eu vou fazer esse zíper com terminal. Agora eu vou explicar para vocês o que que é o terminal. Se vocês tiverem o zíper número 3, vocês podem colocar diretamente. Por que que eu gosto de fazer? Quando você coloca o zíper número 5 numa peça pequena e dobra ele, aqui fica muito grosso. Então, eu prefiro fazer o terminal, que ele vai terminar na parte de cima e não vai ter nenhuma interferência, ele não vai entrar na costura deixando aquela dobra que não é, eu não acho muito legal. Então, se você tiver o 3, você pode usar diretamente, o 5 eu prefiro fazer com o terminal. Como que a gente vai fazer o terminal? Primeira coisa, vou inserir o meu cursor no zíper. Bom, meninas, eu tive que trocar o cursor porque aquele não era o ideal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu troquei meu cursor, eu vou colocar ele aqui na parte de... onde eu não cortei, na parte inteira. Eu vou deixar ele pertinho, aqui alinhado na parte de cima, com o zíper, e eu puxo e deixo ele aqui no meio, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um terminal, que vai ser assim, eu pego essa parte aqui é o direito do tecido. Eu vou colocar aqui em cima o meu zíper e vou passar uma costura com um pé de máquina aqui na parte de cima, tá? Bem aqui, só pra fixar o tecido. Já passei minha costura na parte de cima, agora eu vou virar, vou dobrar até próximo do zíper, assim, e vou dobrar essa parte de cima. Então, aqui ele tem que encontrar direitinho aqui. Eu vou ficar no máximo com 1 centímetro, porque como o zíper já é pequeno, se eu roubar muito espaço, ele vai ficar muito pequeno. Então, eu só dobro assim em 4 e vou passar uma outra costura aqui. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou medir essa parte de cima. Aqui eu tenho exatamente 15 centímetros e meio. Eu vou diminuir 3 centímetros, então eu vou deixar esse zíper acabado com 12,5. Então, eu vou cortar o zíper e vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou encaixar o outro terminal. Esse é o meu terminal pronto. E agora eu vou posicionar o meu zíper na parte de cima, lembrando que ele sempre fecha para a direita e abre para a esquerda. Então, eu vou posicionar ele dessa maneira. Agora, eu encontro a parte central. Faço um pique muito pequenininho. Depois eu vou encontrar o centro também do meu zíper, só que eu não vou cortar, porque se cortar se torna um desastre. E vou posicionar o meu centro aqui. E eu vou passar uma costura com a parte da frente do zíper com a frente do tecido. Eu passo uma costura só de segurança, só para segurar. E vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Já coloquei o meu zíper. Então, eu fixei com uma costura bem na beiradinha. Agora, a gente vai colocar o forro. O forro eu vou colocar essa parte
da frente, vejam que essa frente vai ficar com essa frente do forro, então eu vou colocar ele exatamente assim. E vou passar uma costura um pouquinho mais pra dentro, mais perto da cremalheira. Então, eu já fixei um lado do forro, ficou assim. Agora, eu vou fixar o outro, eu vou virar para esse lado, posiciono o forro aqui na parte de cima e vou passar desse outro lado. Eu posicionei minha agulha mais para a esquerda para poder ficar mais próximo da cremalheira. Já posicionei meu forro, agora ele ficou assim. Dessa parte, agora eu vou até o ferro para abrir essas costuras. Então, eu abro tanto essa aqui, eu dou uma puxadinha nessa aqui, para o zíper não ficar engolindo o forro quando a gente abrir. Abro essa e vou passar um pesponto tanto desse lado quanto desse aqui. Já passei o rebatido dos dois lados. Agora, desse lado, eu vou juntar forro com forro e frente com frente. Eu vou alinhar muito bem, principalmente essas costuras aqui, que é o que a gente vai notar quando a gente abrir. E vou passar uma costura aqui muito bem alinhado, vocês coloquem um grampinho. E vou passar uma costura em volta, toda a volta, e vou deixar uma abertura aqui de mais ou menos 3 dedos, aqui na parte de baixo. Bom, já costurei tudo em volta, deixei minha abertura aqui. E como é uma curva, o ideal é que a gente passe a tesoura, essa tesoura de picotar, somente na curva. Ou então, se vocês não tiverem a tesoura, não tem problema, vocês deem piques pequenos com a tesoura normal, tomando cuidado para não cortar o tecido. Então, o que eu vou fazer agora? Com o zíper aberto, o zíper tá aberto aqui dentro, eu vou pegar essa ponta e vou virar. Então, virado, aqui eu tenho a parte interna que ficou aquele buraco. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, a máquina ou a mão com pontinho invisível, se vocês preferirem. E tá pronta a nossa necessaire. Porta-moedas, vocês se lembram que eu falei do terminal? Eu prefiro ele assim, porque o zíper fica retinho. No caso do zíper 5, se eu usasse ele, se eu colocasse ele pra parte de dentro, ele fica aquela curva, então não fica muito legal, ele é muito grosso. Se vocês usarem o número 3, podem usar diretamente sem terminal, tá? Então, agora a gente vai fazer a segunda. Para nossa segunda necessaire é mais simples ainda. Aqui eu já colei a intertela, já tá recortado. Eu vou precisar de um pedaço pro forro e um botãozinho de plástico. O material é só esse. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transferir o meu molde pro forro e vou recortar. Já cortado o meu forro, eu vou posicionar direito com direito. Eu vou passar uma costura em volta e vou deixar uma abertura ou aqui ou aqui, que essa abertura vai ser pra gente desvirar. Meninas, essa é uma peça que parece, ela é muito fácil de fazer, só que a gente precisa ficar atento em alguns pontos. Por exemplo, essa curva, ela tem que ser muito bem feita, que é o que mais vai ficar visível. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês coloquem a guia magnética para poder andar com a máquina, a costura no mesmo, na mesma distância, tá? Para não ficar torto. Os ângulos, eles têm que ser muito bem feitos. Também vão ficar muito aparentes no final. E agora, a coisa mais importante é a gente trabalhar os ângulos, que é o que vai ser visto quando a gente virar a peça. Então, onde tem esse ângulo para fora, eu vou cortar dessa maneira. Bem rente à costura, tomando cuidado pra gente não pegar na costura, não cortar a costura, desculpa. E onde tem esse ângulo pra dentro, eu vou fazer um corte. Assim que vai me ajudar na hora que a gente virar a peça. E na curva, nós vamos usar a nossa tesoura
de picotar, que também vai ajudar a gente na hora de virar a peça, somente na curva. Do buraquinho que a gente deixou, agora eu vou virar. Vai ser um pouquinho complicado, porque o buraco é pequenininho e a peça é um pouquinho maior, mas com cuidado a gente consegue. Conseguimos. Então, agora eu vou ajeitar a minha peça. Se necessário, você coloca um objeto por dentro, pode ser uma varetinha, alguma coisa que não seja pontiaguda. A gente vai ajeitar esses cantinhos. Esse pedaço eu vou dobrar pra dentro. E agora eu vou passar o ferro e vincar todas essas costuras. Então, eu vou deixar isso aqui perfeito. Bom, aqui tá minha peça, aqui nós temos abertura ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pesponto somente nesse lado e nesse lado aqui, ok? Aliás, eu vou fechar a abertura. Já passei o meu pesponto. Agora, eu vou unir essas duas partes, tanto aqui quanto aqui, e vou passar uma costura pela parte de fora, unindo essas duas partes. Eu já fechei os dois lados. Agora, exatamente nessa curvinha, tem uma leve curva aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar e vou passar uma costura tanto aqui quanto aqui. Ela vai ficar mais ou menos na mesma altura. O porta-moedas ficou assim, eu passei um pesponto aqui, aqui. Agora, a última coisa, desse pesponto aqui, eu vou passar um outro aqui em volta, somente na parte da aba. De preferência, o que que eu faço? Eu passo da parte externa, então fica mais fácil se você virar. Então, a gente só passa um pespontinho aqui. Bom, meninas, se vocês quiserem, vocês podem passar o pesponto antes também. É que eu gosto de passar depois, para seguir a mesma costura que a gente já tinha feito, deixando uma costura só. Agora, a última coisa que a gente vai fazer é colocar o botãozinho. O que que eu vou fazer? Eu vou encontrar o meio e vou medir 1,5 cm da base até pra cima. E vou marcar aqui. Bom, então eu marquei 1,5 cm, vou fazer um furo. Aqui na parte da tampinha eu coloco o macho. Agora, eu vou dobrá-la, eu fecho, deixando um espacinho aqui em cima, mas bem pouquinho. E vou apertar para medir o outro lado. Vai ser exatamente aqui. E tá pronto o nosso porta-moedas. E assim ficaram as nossas os dois porta-moedas. Aqui eu coloquei ainda um puxadorzinho no meu cursor, só para fazer um enfeitinho, vocês podem colocar uma fitinha também. Lembrando que essas peças a gente ainda pode customizar para deixar ela uma peça única, uma peça diferente. Essa aqui é a montagem base das necessaires, e depois a gente pode fazer um curso também para poder customizar e deixar sua peça diferenciada. Então, a gente se vê na próxima necessaire. Espero que tenham gostado
e até a próxima. Tchau!